Meus amados irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Uma palavra que eu tenho certeza, muito conhecida de toda a igreja. Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 38 até o versículo de número 42. Lucas capítulo 10, do verso 38 ao verso 42. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus por esta palavra, meus irmãos. Parece uma palavra muito simples, no sentido de o que nós podemos extrair para nossas vidas diante desse texto que nós acabamos de ler. E eu tenho certeza que os irmãos vão entender o propósito e o cerne dessa mensagem nesta noite pelo poder do Espírito Santo. Eu gostaria de iniciar dando um tema para que essa mensagem possa ser gravada no coração dos irmãos, e o tema que eu escolhi é escolhendo a melhor parte. Escolhendo a melhor parte, ou a boa parte. Então eu queria iniciar essa mensagem dizendo que é uma mensagem de exortação. Ô irmão Marcos, o pastor foi viajar e você vai exortar a igreja? Não, irmãos, exortação é uma palavra de aconselhamento, é uma palavra de fortalecimento, é uma palavra de ânimo para os nossos corações. Eu quero nesta noite, pelo poder do Espírito Santo de Deus, encorajar cada um dos irmãos que aqui estão e aqueles que puderem depois ouvir esta mensagem, a ter uma vida de comunhão diária com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito desta mensagem, que nós possamos ter uma vida diária de comunhão a sós com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que eu começo dizendo isso, meus amados irmãos? É fato que nós vivemos em meio a uma sociedade preocupada, ansiosa e agitada. Isso todos nós sabemos. É fato que a correria do dia a dia, cuidar dos filhos, cuidar dos netos, cuidar da esposa, cuidar do marido, trabalhar, estudar, ir para a escola, ir para a faculdade, ter preocupações com as contas, cuidar do cachorro, cuidar do gato, cuidar do passarinho, tudo isso tem consumido o nosso tempo. E também tem sido a causa de muita ansiedade, muitas preocupações, estresse físico, mental e eu poderia dizer até psicológico para algumas pessoas. Muitos acordam desesperadamente pela manhã, preocupado com os seus afazeres, preocupado com as suas atribuições, com os seus compromissos, porque para elas o dia é muito curto, passa muito rápido. Outras acordam que não conseguem nem agradecer a Deus por mais um dia de vida, de tão preocupadas
preocupada, ansiosa e agitada que ela está com os afazeres, com as atribuições do dia a dia. E o pior de tudo isso, meus amados irmãos, que alguns, eles não suportando essa sobrecarga, esse estresse, essa ansiedade, essa preocupação que o dia a dia nos traz, eles vão em busca de ajudas psicológicas, psiquiatras muitas vezes, alguns vão para os remédios, e nós percebemos que esses profissionais a cada dia eles estão, muito mais sobrecarregados, porque a procura é muito grande. E eu não quero que vocês acreditem ou pensem que eu sou contra essas pessoas, contra esses profissionais. Pelo contrário, eu acho eles importantes e necessários, seja na vida de um cristão ou não. Nós devemos buscar e devemos procurar a ajuda deles quando acharmos necessário. Esse é um fato que nós não podemos questionar. Se acharmos necessário, precisamos sim tomar um remédio, buscar a ajuda de um psicólogo, buscar a ajuda de um psiquiatra, mas a minha proposta nesta noite, através desta palavra, a minha reflexão, ela vem exatamente dizer para a igreja que nós precisamos equilibrar a nossa vida, o nosso trabalho com a adoração. É esse que o cerne dessa mensagem nesta noite, é isso que esse texto me mostra. Quando nós lemos aqui o contexto, nós percebemos Jesus falando para Marta de ansiedade, Jesus falando para Marta de preocupação, Jesus falando para Marta de uma vida de inquietude na alma. Então eu começo a pensar na minha vida, eu começo a olhar para dentro de mim, eu começo a fazer uma reflexão de como está a minha vida diante de Deus. Então a proposta nesta noite é que nós possamos equilibrar a nossa vida do dia a dia, os nossos trabalhos, as nossas ocupações, os nossos afazeres, com uma vida de comunhão e adoração ao nosso Deus. Olha só, irmãos, essas preocupações, essas ansiedades que Jesus disse aqui para Marta, é algo que está trazendo no coração das pessoas muitas dores, muitos sofrimentos. Por isso que eu disse que muitos, não suportando mais, eles vão em busca do remédio, vão em busca de ajudas de profissionais, como eu disse, que não é errado, mas o que eu quero que você saia daqui entendendo é que nós podemos equilibrar a nossa vida diária, as nossas atribuições, as nossas situações do dia a dia, o nosso trabalho, com uma vida de adoração a Deus. E quando eu começo a ler as Escrituras, eu começo a pensar que se Jesus não estiver à frente de nós, nós estaremos lutando com a força do nosso braço e nós não conseguiremos realizar as nossas atribuições, os nossos compromissos, sem ter ansiedades e preocupações no coração. E isso que Jesus nos diz em João 15, no versículo 5, na parte final, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então, quando eu começo a meditar nessa palavra, eu começo a pensar que nós precisamos ter muito discernimento espiritual para podermos entender aonde Jesus estava chegando com essa palavra diante de Marta. Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada, e nós podemos agora contemporalizar ela para nossos dias, pensando da seguinte maneira: o nosso tempo é uma moeda muito preciosa que nós temos, e eu percebo que hoje há uma estratégia maligna que tem roubado o nosso tempo, que tem nos ocupado com tantos entretenimentos, com tantas ocupações, nos tirando muitas vezes esse momento de estar a sós com Cristo, esse momento de estarmos ouvindo a sua palavra, meditando na sua palavra, orando, se recarregando para os desafios diários. Quando eu leio essa palavra, eu olho para a minha vida, eu começo a pensar no meu caminhar com Deus, no meu tempo com Deus, a sós,
no meu particular, e eu percebo que Davi, ele já sabia disso. E lá no Salmos 5, no verso 3, ele diz: de manhã ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Meus amados irmãos, eu quero dizer para a amada igreja que a parte mais importante da nossa vida cristã, é óbvio, é aquela que só Deus vê. Jesus, em Mateus 6,6, ele diz assim: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai em secreto, que te vê lá secretamente e te recompensará. O meu chamado nesta noite, ou melhor, o chamado de Cristo nesta noite para cada um de nós, é que nós venhamos ter uma vida de comunhão diária com Deus, que nós possamos dar o melhor do nosso tempo para Deus, que nós possamos buscar a cada dia estarmos assentados aos pés de Jesus, que nós possamos a cada dia, como foi falado aqui, meditar nessa palavra, porque só dessa maneira nós conseguiremos equilibrar a nossa vida de correria diária, as nossas atribuições, os nossos compromissos, sem ficarmos ansiosos, sem ficarmos preocupados. E a minha pergunta aqui nesta noite é: como está a sua vida de comunhão íntima e secreta com Deus? A minha pergunta aqui nesta noite é: como está a nossa vida devocional? A minha pergunta é: temos escolhido a melhor parte? É isso que essa palavra me mostra, meus amados irmãos. Uma vida, Jesus aqui nesse texto é um chamamento à comunhão. Jesus está chamando a uma comunhão diária, pessoal. Será que nós temos abandonado tudo, parado tudo para estar aos pés de Jesus? Essa pergunta fica para a igreja e fica principalmente para mim, porque quando eu priorizo as minhas coisas terrenas, ou seja, que são importantes, quando eu priorizo o meu trabalho, quando eu priorizo a faculdade, quando eu priorizo outros afazeres e eu negligencio a minha vida de leitura diária da palavra e a minha vida de oração, irmãos, eu começo a ficar inquieto. Eu começo a sentir preocupações, medo, eles começam a querer sobressair, mas a partir do momento que nós priorizamos, isso acontece comigo, é algo pessoal, eu priorizo a minha comunhão com Deus, a minha vida de oração, a minha vida de leitura da palavra, o meu coração começa a se pacificar e eu começo a sentir o refrigério na minha alma. E isso nós encontramos em Mateus 11:29, Jesus disse: eu sou o descanso para as vossas almas. Infelizmente, muitos ainda não entenderam que estão ansiosos e preocupados com muitas coisas, vivem agitados e acumulando a cada dia mais e mais atribuições e compromissos, por terem se esquecido de buscar uma vida de comunhão íntima com o nosso Senhor, parando tudo para estar aos seus pés, ouvindo a sua palavra e recebendo a direção para os seus afazeres, para os seus planos, para os seus projetos, para os seus trabalhos. Eu não vim aqui ensinar uma religião para ninguém. Eu só vim aqui dizer, diante desse texto, que Jesus está nos trazendo algo maravilhoso, que é para tudo, porque o mais importante é estar em comunhão comigo, porque tudo vai passar. Nós corremos muito atrás do vento, nós estamos aí no dia a dia correndo para cá, correndo para lá, e nos esquecemos de nos enchermos da palavra, de uma vida de oração, para que nós possamos fazer tudo sem ansiedade, sem preocupação. O texto nos mostra isso, porque quando Jesus chega, a palavra diz que ela foi receptiva. Marta foi receptiva. Marta recebeu Jesus, mas ela não soube equilibrar o trabalho e a adoração.
Ela não estava errada, irmãos, em querer fazer algo para Jesus, em servir um alimento para Jesus, para os seus discípulos, não. Mas ela ficou de uma forma tão ansiosa e preocupada com as coisas terrenas, com os afazeres da casa, ela ficou distraída, ela se desgastou. E então Jesus disse para ela: Marta, você está ansiosa, você está preocupada, você está inquieta com muitas coisas, e isso é algo que nós precisamos entender. Quando nós priorizamos as coisas terrenas e as coisas de Deus ficam em último lugar, é óbvio que a inquietação e a preocupação vai entrar nas nossas vidas. E eu comecei então a meditar nessa palavra e comecei a pensar que as nossas responsabilidades diárias não são erradas. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos fazer tudo aquilo que nós temos que fazer em um mundo terreno, mas nós não podemos deixarmos de priorizar a nossa vida de comunhão com Deus. A nossa vida de oração, a nossa vida de leitura da palavra tem que ser prioridade na vida do cristão, amados irmãos. Essa palavra me mostra isso, porque Jesus estava querendo dar o pão espiritual para Marta, e Marta estava preocupada em dar o pão físico para Jesus. E é muitas vezes isso que nós fazemos. Nós priorizamos muito o pão físico e esquecemos do pão espiritual. E Jesus disse em Mateus 4:4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Se nós não entendermos isso, nós vamos verdadeiramente viver uma vida de ansiedade e de preocupação no nosso dia a dia. Mas se nós colocarmos em primeiro lugar Jesus, se nós se colocarmos antes de fazermos qualquer coisa diante de Deus, as pessoas muitas vezes acordam, irmão, xingando, chutando o cachorro, esbravejando, brigando com a mulher, brigando com o esposo. Não, meu querido. Quando nós acordamos, a primeira coisa que nós fazemos pela manhã é agradecer a Deus, é dobrar o nosso joelho, é se colocar diante dos pés de Jesus e pedir para que Ele nos direcione em tudo que nós vamos fazer. Então essa palavra, ela me mostra que Marta, ela estava preocupada, ela estava ansiosa, mas o que nós percebemos é que Maria, ela se assentou aos pés de Jesus. Ela foi e ficou ali ouvindo a palavra do Senhor, e eu vejo Maria nos evangelhos, todas as vezes que ela aparece aos pés de Jesus. Ela é uma verdadeira adoradora, e é isso que nós precisamos entender. A nossa vida cristã, se não tiver leitura da palavra, se não tiver oração, se não tiver vida de comunhão com Deus, nós vamos estar sempre estressados, sempre inquietos, sempre preocupados, sempre ansiosos com as coisas dessa vida. Por isso Jesus então nos ensinou nessa palavra, e Ele diz, inclusive na sua palavra, em Mateus 6, no versículo 33 e 34, Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele continua no verso 34, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois cada manhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. E eu digo para a amada igreja, se nossa comunhão com Cristo for a nossa maior prioridade, nós podemos verdadeiramente, como o salmista no Salmos 37, versículo 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Será que nós temos caminhado dessa maneira? Será que nós temos parado tudo para estarmos aos pés de Jesus? Será que nós temos deixado as coisas seculares como seculares na nossa vida, e as coisas primárias, que são a palavra, a vida de oração, a vida de comunhão, será que nós temos priorizado isso em nossas vidas? Meus amados irmãos, a Marta ficou inconformada com a atitude de Maria, a ponto de dizer no verso 40, está aí na sua palavra: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude.
E foi nesta hora que Jesus, com um amor compassivo, ele responde com um chamamento. Por isso que eu falei, quando ele diz Marta, Marta, eu não sou muito bom de português, mas me parece que isso é um vocativo no nosso português, quando nós usamos, né, essa repetição. Então Jesus está falando para ela, Marta, Marta. Ele está chamando a atenção de Marta, que estava afadigada, que estava ansiosa com muitas coisas. E Maria escolheu a melhor, a boa parte, a necessária, aquela que não lhe será tirada. Então, o que eu quero dizer nessa noite para a amada igreja, é que essa palavra de Jesus, quando ele diz, Marta, Marta, ela venha ecoar em nossos corações, quando nós estivermos no nosso dia a dia, inquietos, sobrecarregados, ansiosos, preocupados, que nós possamos lembrar, porque eu tenho lembrado, Deus tem falado muito ao meu coração, quando a ansiedade, a preocupação começa a entrar, eu lembro dessa palavra, Marcos, Marcos. E nessa noite Deus pode estar falando, Fernando, Fernando, pode estar falando Mauro, Mauro, pode estar falando Vanderlei, Vanderlei, eu não sei. Jesus pode estar nos chamando nesta noite para uma comunhão íntima e pessoal com Ele. E nós precisamos então entender esse chamamento para que nós possamos escolher a boa parte, a melhor parte, aquela que ninguém vai nos tirar, porque foi isso que Jesus falou para Marta. Você está ansiosa, você está preocupada com muitas coisas, com muito serviço, mas Maria escolheu a melhor, a boa parte, e isso ninguém vai tirar dela. Será que nós temos escolhido a melhor parte? A boa parte do nosso tempo para nós investirmos na nossa comunhão pessoal com Cristo Jesus? Eu deixo essa pergunta para a amada igreja e eu faço parte dela. Temos escolhido a boa parte? Oséias capítulo 6, versículo 3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. 2 Pedro 3,18 diz, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, que esse chamamento de Cristo para Marta fique gravado em nossas mentes e em nossos corações. E todas as vezes que nós estivermos afadigados, ansiosos, preocupados, nós possamos lembrar que nós estamos muitas vezes deixando o restinho para Deus. Nós fazemos tudo e às vezes isso acontece até comigo. Antes de dormir eu vou orar e durmo e não oro. Porque priorizei outras coisas, fiquei cansado, fiquei afadigado e agora não tenho muito o desejo, a vontade, o ânimo de estar aos pés de Jesus adorando o Senhor. E nós só perdemos porque nós sobrecarregamos a nossa alma de preocupações, nós carregamos a nossa alma de estresse psicológicos, emocionais, porque nós deixamos o melhor por último. É isso que a palavra está nos mostrando. Então que a nossa vida de comunhão diária, de estudo da palavra, de leitura da palavra, de meditação da palavra, de oração, ela não seja deixada para um segundo plano, meus irmãos. E aí você pode dizer assim, irmão Marcos, mas a Bíblia diz que nós adoramos a Deus em espírito e verdade. Eu adoro a Deus aonde eu estou, e é uma verdade. Jesus disse isso, que Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que lhe adoram em espírito e verdade, mas a minha mensagem hoje é para uma vida de comunhão, a sós com Deus. É aquele tempo que você separa diariamente para estar aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Isso tem sido priorizado na nossa vida. Que nós possamos fazer como o salmista, assim como a corça anseia por água, a minha alma tem sede de ti, ó Senhor, porque quando nós queremos, nós arrumamos tempo para tudo, meus amados irmãos, essa é a grande verdade. Se algo não nos interessa tanto, nós vamos deixando para depois, nós vamos deixando para o amanhã, e isso vai se distanciando a nossa vida de comunhão com Deus. Eu conheço os cristãos que estão angustiados, entristecidos, cristãos que estão à base de remédios depressivos, porque muitas vezes eles priorizam o servir a Deus
que é o caso da Marta, porque essa palavra serviço nesse texto é diaconia. Então a Marta, ela não estava errada em servir a Deus, mas Deus está mais interessado naquilo que nós somos com Ele do que naquilo que nós fazemos para Ele. Uma vida de comunhão diária, uma vida de leitura da palavra, uma vida de se encher do Espírito de Deus, porque ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra de Deus, meus amados irmãos. Então essa palavra, ela me fala ao coração, e nós precisamos entender que por Ele nós vivemos, nos movemos e existimos, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Se nós não entendermos isso, nós estaremos lutando com a força do nosso braço, e a palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem, e põe na força do seu braço a sua segurança, e aparta-se do Senhor. Nós só estamos de pé porque Deus é misericordioso, mas nesta noite Ele nos chama para uma comunhão íntima e a sós com Ele todos os dias, meus amados irmãos. Eu falo porque isso aconteceu comigo. A gente começa a deixar para amanhã, a gente vai deixando de ler a palavra, a gente vai deixando a oração de lado, e parece que nós vamos se esfriando espiritualmente, porque não existe relacionamento sem conversa. Não tem um casamento sem conversa, não tem um namoro, não tem uma amizade que não possa ter relacionamentos. E Jesus estabeleceu a oração. É o meio que Ele estabeleceu para que nós falássemos com Ele, e nós temos falado com Ele, porque a palavra é um Deus vivo falando com cada um de nós. Então, quando nós lemos a palavra, o Jesus que estava lá, de maneira física, falando com Marta, não está aqui hoje, mas em espírito Ele está no nosso meio hoje, dizendo: eu quero uma comunhão íntima com cada um de vocês, meus filhos. Isso falou muito ao meu coração. E eu voltei então esse ano, falei: Senhor, eu quero voltar às minhas prioridades, eu quero estabelecer que o Senhor estará em primeiro lugar na minha vida de oração, na minha vida de meditação da palavra, Senhor, e as demais coisas eu sei que o Senhor vai acrescentar, porque essa é uma promessa do Senhor. E eu então comecei, há alguns meses atrás, através dessa palavra, a olhar para dentro de mim e ver que eu estava começando a ficar angustiado, preocupado, ansioso, mas quando eu me volto para Deus, quando eu me coloco aos pés de Jesus, quando eu volto a ler a palavra, o Espírito Santo então me traz a paz e a alegria no coração. É isso, meus amados irmãos, que essa palavra está falando para nós. E eu sei que você está entendendo, eu sei que o Espírito de Deus está falando com vocês. E Paulo, escrevendo em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes elevai, olha só, ele manda a gente elevar a Deus as nossas petições, as nossas súplicas em orações, com ações de graça. E no verso 7 ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Aleluias. Quando nós lançamos sobre Cristo todas as nossas ansiedades, Pedro diz em 1 Pedro 5, 7, que Ele cuida de nós. Ele diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Meus amados irmãos, eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje pensando na sua vida de comunhão íntima com Deus. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje, pela graça de Deus, falando com o Senhor: eu quero ter mais vida de comunhão com Ti, Senhor. Eu preciso ler mais a Sua palavra, eu preciso me colocar mais diante de Ti em oração, eu preciso estar mais em comunhão com Ti, porque é isso que essa palavra me traz hoje, esse encorajamento, esse fortalecimento para que nós venhamos buscar mais de Deus, amados irmãos. O Everson fala muito aqui de avivamento,
Mas o avivamento não acontecerá se nós não estivermos aos pés de Jesus. Esse avivamento que tanto nós queremos não acontecerá se nós não se enchermos da palavra de Deus. Não existe avivamento sem estar cheio da palavra de Deus. E eu comecei, meus amados irmãos, a pesquisar algumas coisas. Eu quero trazer para vocês alguns dados importantes. Vejam só. Foi comprovado cientificamente que quem lê as Escrituras 4 vezes por semana tem uma vida mental e psicológica equilibrada. As suas ações são equilibradas. Meus amados irmãos, a pesquisa chega a dizer que os sentimentos de solidão caem 30%. As amarguras, 40%. O alcoolismo, 57%, o sentimento de estagnação espiritual, 60%, o desejo de pornografia, 61%, a ação de espalhar a palavra, 200%, de formar discípulos, 230%, e a capacidade de guardar a palavra em 407%. Eu fiquei maravilhado, eu falei, Senhor, eu não precisava nem da ciência para dizer isso, porque isso é constatado pelo seu Espírito em nossas vidas. Isso é a sua palavra falando ao nosso coração, irmão, quanto do nosso tempo nós temos dedicado a Deus. Nós temos tempo para tudo, nós fazemos tudo. Mas quando fala de meditar na palavra, quando fala de orar, quando fala de ter uma vida de comunhão, fechar a porta do quarto e falar, ninguém me incomoda, eu vou falar com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, eu vou me encher do poder do Espírito, a gente não faz, porque muitas vezes isso não é o propósito maior da nossa vida. Meus amados irmãos, olhem só o que diz Provérbios 12:25, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Quanto tempo nós temos desperdiçado com tantas coisas que não edificam as nossas vidas. Meus amados irmãos, nós ficamos boa parte do nosso tempo no Facebook, no Instagram, no TikTok, vendo más notícias na televisão. E muitas vezes nós ficamos até o dia inteiro vendo essas coisas e nós não temos investido o nosso tempo em uma vida de oração, em uma vida de leitura, ou seja, nós não temos escolhido a boa parte, a melhor parte, por isso andamos ansiosos muitas vezes, preocupados e inquietos com as coisas dessa terra. Eu falei, Senhor, o Senhor falou com a Marta e está falando comigo. Está falando muito forte no meu coração, meus amados irmãos. Eu sempre digo para as pessoas, das quais eu tenho contato muitas vezes na igreja, se nós lermos 4 capítulos das Escrituras por dia, em um ano, nós lemos as Escrituras inteira. E a minha pergunta é, será que nós temos 15 minutos do nosso tempo para Deus, no nosso dia? Porque nós temos um dia de 24 horas, não é verdade? 8 horas trabalhando, 8 horas dormindo, e as 8 horas restantes nós fazemos o quê? Será que nós temos 15 minutos para nos enchermos dessa palavra, para nós estarmos assentados, quietinhos, aos pés de Jesus, ouvindo o que Ele tem para nos dizer, nos dirigindo, nos orientando, dizendo, vai por aqui, vai por ali, não faça aquilo, não escolha aquilo, não decida aquilo, porque é isso que Deus faz, quando nós estamos pedindo a direção dEle, meus amados irmãos, através da palavra, através da oração. E eu comecei a pensar, Senhor, não me deixa ser negligente. Não me deixa, Senhor, eu viver uma vida inquieta, ansioso, preocupado com as coisas dessa terra. Que eu possa priorizar o melhor, a melhor parte, a boa parte. E aqui eu quero continuar para nós finalizarmos dizendo que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, diz o Salmos 119, versículo 105. A palavra de Deus é a verdade que liberta. João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
A palavra de Deus que nos santifica. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo escrevendo em 2 Timóteo 3,16, ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, repreender, ensinar e instruir. Aleluias! A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que espada de dois gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra vai aonde médico nenhum, com todo respeito, não consegue chegar, porque ela vai entre juntas e medulas. É a palavra de Deus, meus amados irmãos. Quanto tempo nós temos dedicado nessa palavra, e o salmista diz nos Salmos 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quanto do nosso tempo nós temos investido em crescermos nessa meditação da graça da palavra de Deus, meus amados irmãos? A palavra de Deus nos protege do pecado, já foi falado aqui pelo irmão que estava louvando. Salmo 119, versículo de número 11, diz que, o salmista diz, para ele guardar a palavra do Senhor no coração, para ele não pecar contra Deus. Então eu quero que você saia daqui hoje, entendendo que Jesus está te chamando hoje pelo nome, para uma vida de comunhão íntima com Ele, para uma vida de oração, para uma vida de leitura da palavra. Ah, pastor, mas eu já faço isso. Faça mais, busque mais, dobre mais o seu joelho, leia mais a palavra de Deus, porque quanto mais cheio da palavra, mais cheio do Espírito você e eu vamos estar. É a paz, é a alegria, é o amor, é a bondade, é a benignidade, é a mansidão, é o domínio próprio que vai nos enchendo através dessa bendita palavra. Então que nós possamos ouvir essa voz do Espírito nos chamando pelo nome, porque Jesus nos chama pelo nome, a uma vida de comunhão com Ele nesta noite. Que você possa sair daqui hoje falando: irmão Marcos, eu estou bem na fita, eu oro bastante, eu estudo bastante a palavra, eu não tenho nenhuma ansiedade, eu não tenho nenhuma preocupação, eu não estou inquieto. Glória a Deus por isso. Continue, permaneça firme, mas essa palavra é para mim, essa palavra é para aqueles que entenderam a mensagem nesta noite. Que você possa sair daqui entendendo que esse texto ele nos ensinou a equilibrar a nossa vida de trabalho com a nossa vida devocional. Ele nos ensinou que nós precisamos investir tempo de comunhão diária com Deus. Ele nos ensinou que nós devemos escolher a melhor parte, a boa parte, que é estar a sós com Jesus, porque essa ninguém vai tirar de nós. Essa palavra nos ensinou que se nós não priorizarmos a nossa vida devocional e escutar os ensinamentos de Jesus, acima de qualquer preocupação e a fazer, nós estaremos fadados ao fracasso, a ter uma vida angustiada, preocupada, com medo tomando o nosso coração. Mas quando nós ouvimos a voz de Cristo dizendo: Marcos, Marcos, escolhe a melhor parte, com certeza nós vamos ter uma vida de paz e alegria. E é isso que Deus quis falar para nós nessa noite, meus amados irmãos. Escolhendo a melhor parte, escolhendo a boa parte. Eu entendi que essa palavra é um chamamento de Jesus para cada um de nós, para a igreja dele nesta noite. Amém? Glória a Deus, meus amados irmãos. Muito obrigado pelo tempo. E eu espero que o irmão tenha entendido de uma maneira simples, objetiva, o que Deus quis falar aos nossos corações. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai,
Em nome de Jesus Cristo, Pai, a sua palavra foi ministrada. E eu sei, Pai, que a sua palavra ela não volta vazia. Antes faz tudo o que lhe apraz e prospera naquilo para que foi enviada. Senhor, eu começo pedindo pela minha vida, Pai, que eu possa ter mais comunhão com Ti no meu dia a dia, que eu possa orar mais, que eu possa meditar mais na sua palavra, Senhor, para que eu possa ser dirigido pelo seu Espírito, para que eu possa me fortalecer na força do seu poder. Mas eu quero também, Pai, pedir a cada um dos irmãos aqui nesta noite, que essa palavra tenha falado aos seus corações, porque só o Senhor conhece o sentar e o levantar de cada um de nós, Pai. Mesmo antes de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. Por isso eu peço em nome de Jesus, nos ajuda a escolhermos a melhor parte, a boa parte, e que ela seja aos seus pés, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.